Bom, gente, bom dia. Bom dia. Estamos aqui hoje com o Fernando Buzian. Bom dia. Obrigado, Fernando Buzian, por ter vindo aqui falar com a gente. O Fernando Buzian é jornalista, como vocês viram, pela Barba Branca há muito tempo. Trabalhamos juntos no Agora. Quase no século passado. Na virada, né? Na virada dele. Ele começou trabalhando juntos com esporte. Ele melhorou de vida, continuou no esporte. Ele virou assessor, trabalhou em assessoria de imprensa em algumas construtoras. Ele vai se apresentar melhor depois. Migrou para a área política. Ele trabalhando ainda no Agora, ele trabalha com editoria de Mundo, Brasil. E foi para a área política, trabalhou no primeiro ano do prefeito Haddad. Depois ele fez a campanha, trabalhou na campanha do Haddad, depois no primeiro ano de mandato, aí fez a campanha do Padilha para o governo do Estado, e hoje trabalha na Câmara Municipal de São Paulo, na assessoria institucional da presidência da Câmara. Ele vai falar um pouco para vocês do trabalho dele de assessoria de imprensa, de política, a diferença de trabalhar do outro lado do balcão, né? Uma coisa que eles têm muito dúvida aqui, os Ian perguntam muito se assessoria de imprensa é jornalismo ou não é, eu sempre falo para eles que é, mas que é outro tipo de jornalismo, tem diferença. E é isso, gente, ele vai falar um pouco. Ele tem algumas qualidades, né? É ZL, né? É Corinthians, por isso que está aí. Então é isso, Luciano. Fala pro pessoal. Obrigado pela presença. Então, bom dia para todo mundo. Agradecer o convite da faculdade da FAP, do Vitor também, que é um amigo de muitos anos. Essa célula de comunicação pública ela é bastante ampla e ela tem subdivisões, mas primeiro eu vou começar falando um pouco do conceito de democracia, porque é o que vai nortear a comunicação pública que a gente tem hoje, embora regimes ditatoriais tenham também usado muito bem desse expediente, principalmente, você tem um exemplo, uma propaganda nazista nos anos 30, 40, ainda bem que aquela não deu certo, mas isso é outra história. Bom, a democracia, o que a já ouviu, todo mundo em aula de história surgiu na Grécia, mas ela é muito diferente do que a gente tem hoje. Desculpa, vai ser chato esse começo, confesso que vai ser meio chato. Mas você tinha 6 mil pessoas, basicamente, que participavam das assembleias. A população de Atenas devia ser em torno de 30 mil ou 50 mil, isso é muito variável. Mas, ou seja, só 6 mil pessoas participavam do jogo. Hoje todo mundo pode votar, então já tem um conceito diferente. Lá só quem era cidadão, mas para você ser cidadão você tinha que ter alguns atributos. Hoje, para você ser cidadão, basta ter nascido no Brasil. Acho que avançamos um pouco nisso. Agora, a comunicação pública, então, ela é inerente ao regime democrático. O regime democrático começa a se consolidar no final do século XIX, nos Estados Unidos. Esse conceito de um homem, um voto, direitos civis, liberdades individuais, começam a ser construídos a partir do século XIX. No século XX tem uma consolidação disso. No Brasil, a comunicação pública é muito mais forte a partir dos anos 80, na redemocratização. Você tem 2 períodos aí que há uma importância para a comunicação pública, que são períodos de regime de exceção. O regime Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia parecido com o Ministério do Goebbels na Alemanha, que cuidava de fazer uma informação única para mostrar o poder do Estado, e parecido um pouco com o Pravda, criado na União Soviética também, você tem um regime totalitário também, que só tem uma versão dos fatos. Nos anos 80, aqui também na ditadura militar. Com a democratização, você começa a ter demandas novas da sociedade. E a comunicação pública começa a ter outro viés. Você tem que informar num sentido de de comunicar o homem privado que não está nem aí para a coisa pública. Isso é um dilema nosso, da nossa sociedade hoje. Alguém aqui, por um acaso, quer ser político? Ou o pai de vocês acharia legal que vocês fossem políticos? Quanta gente, hein? Desculpa. Mas entende, quantas pessoas querem ser bem-sucedidas dentro de uma empresa privada? Querem ser diretores de redações, enfim. Quem aqui? Quem quer ser bem-sucedido na carreira? Ninguém só... não sejam tímidos, acho que pode ter ambição na vida, né? Então, entende? Tem uma diferença. Então esse é o grande dilema, você despertar interesse, que é a nossa tarefa, a minha tarefa, nos trabalhos que eu fiz,
levar interesse numa informação que às vezes é muito fundamental para o teu dia a dia, mas você está ali a ela, porque você tem tua preocupação, você tem tua família, tem teus filhos, tem tua carreira para cuidar. Então, diferentemente da Grécia, voltando lá 3.000 anos, que ser político era nobre. Então só podia participar da política quem era especial na sociedade. Então você tem esse dilema. Eu fiz apontamento, eu odeio PowerPoint, então eu fiz alguns apontamentos aqui. Teu mimeógrafo foi isso daí. Bom, mas eu tenho telefone celular. Então, comunicação governamental. Você começa a ter estratos diferentes de comunicação pública. Você tem um fluxo de informações, você tem que criar um fluxo de Estado e sociedade. Vamos lá. A gestão, hoje em dia, com o advento da internet, eu vou para a prefeitura, a comunicação passa a fazer jornalismo. Se você entrar nos textos aqui, eu trabalhei lá, eu participei desse projeto, desse site, desse portal, ele não fala, ele não entra em juízo de valor. Então, diferente de uma coisa de publicidade, você mostrar, olha, como é legal tal coisa, você adjetivar a informação. O site da prefeitura, no caso, ele trabalha muito com conteúdo jornalístico. Ele só tem um lado, ele vai ouvir o lado que é mais positivo, claro, porque ele trabalha com a prefeitura, mas ele não vai ser não é uma informação de publicidade. Embora tenha uma barreira ali, aí você entra na comunicação política. A comunicação política, ela tem um viés que é um discurso de conquista de opinião pública. A política trabalha com isso. Aí é uma linha muito tênue entre informação pública e comunicação política. Como você comunica as ações do Estado sem mostrar que você tem um viés político, que você está sendo, não tendencioso, mas tentando conquistar a opinião pública. Essa é uma batalha, e essa é uma batalha que ocorre não só dentro da comunicação da prefeitura, como ocorre fora. Como a prefeitura tem que conquistar espaço na mídia, para a mídia achar que é bacana reduzir a velocidade das principais avenidas da cidade para 50 km por hora. Como fazer isso bem? Esse é um dilema. Então, desafio. que a gente sofre. Aí outra coisa, a comunicação pública é crise o tempo todo. Você está o tempo todo sob fogo cerrado. Não tem, eu brinco, eu gostaria de brincar que eu sou zagueiro, eu gosto de defender, porque faz parte da natureza do negócio. Semana retrasada... Ainda mais quando você tem uma predisposição a fazer uma cobertura negativa. Negativa. Que assim, é complicado essa cobertura negativa, positiva, porque às vezes você tem que comunicar bem. Tem fato ruim, tem. E você tem que comunicar bem, explicar bem porque aconteceu aquilo, dar uma satisfação para a sociedade. Ponto. Mas uma coisa interessante que ocorreu há 2 semanas, meu telefone toca, eu não tinha colocado nem desligado, nem posto em vibracal, às 5h21 da manhã. Eu olhei, era o PBX da TV Globo. Se querem essa hora, às vezes confundem, me ligam procurando prefeitura, essas coisas, os lugares que eu passei. Aí eu olhei e falei, não vou atender agora, não tinha nem voz. Assim, que tá dormindo, assim, aquele primeiro. Aí eu acordei, falei, bom, eles vão ligar daqui 5 minutos. 5h26 tocou. Era o produtor da Globo querendo um posicionamento da presidência da Câmara Municipal, no trabalho, hoje, sobre uma discussão que ocorreu numa plenária. A plenária é isso daqui pode se chamar uma plenária, né? Um encontro promovido pelo vereador Ricardo Yang, não vou falar o nome, porque na Câmara é público também, e o vereador Adilson Amadeu entrou em atrito com um menino que foi lá questionar, dizer que os vereadores estavam ganhando dinheiro dos taxistas para ir contra o Uber. Pois bem, eu tive que explicar assim, primeiro da manhã, para o produtor da Globo, que a Câmara Municipal não era dona daquele evento. Aquele era um evento no vereador, que ocorre segundo as paulistanas, que tem toda segunda-feira que ele discute temas diversos da cidade, e naquele dia o Uber, que era um tema polêmico. E o comportamento do vereador tem que ser perguntado para ele. O vereador tentou agredir o rapaz, e tinha uma denúncia de corrupção. Eu falei, mas essa denúncia tem que ter sustentação também. A gente tem que parar um pouco com essa fábrica de denúncias e escândalos. Isso não é nada bom para a democracia. Então, logo de manhã você tem que lidar com essas coisas. E qual foi a história? Eu defendi a casa explicando que não é um problema da casa em si. A casa está discutindo o Uber, tá, mas aquilo não é uma plenária da casa.
era uma questão pessoal dos vereadores, tinha que ser resolvida com eles. Dia seguinte o presidente falou sobre o Uber, falou, mas num outro contexto. Então é importante também, às vezes, você dissociar o que é de um mandato da Câmara. Essa é uma tarefa nossa também, diária. Luciano, só antes de você passar de tema, uma coisa que eles perguntam um pouco, eles têm um pouco de dificuldade e é um pouco complicado, você mesmo falou, é entender a diferença entre fazer assessoria de imprensa, de você fazer um texto publicitário e você fazer relações públicas. Você trabalhou na Defesa Civil, na Prefeitura, campanha política, que são órgãos que têm que lidar com esse impasse ali. Então eu queria que você passasse para eles, assessoria de imprensa, que uma das turmas é isso, essa diferença, né? E também uma coisa que eu falo para eles é que não existe jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo esportivo. Você faz jornalismo esportivo, jornalista é jornalista, porque às vezes você pode fazer uma coisa, às vezes outra. É óbvio que tem peculiaridades, mas eu queria que você só, depois, não quero mudar a sua ordem, mas que você batesse nesses dois temas que são dúvidas bastante frequentes na maioria dos alunos. Bom, vamos lá, tem uma coisa interessante, até de manhã cedo, quando eu acordei, eu vim pensando um pouco nisso, de tema... Voltando à comunicação pública e comunicação política. Nessas duas últimas campanhas que eu trabalhei, a gente tinha um alinhamento com a publicidade para soltar textos jornalísticos. Eu produzia, ou alguém da equipe, a gente produzia textos jornalísticos, relatando o dia do candidato e propostas dele. Mas aí voltando àquela coisa, sem aqueles adjetivos, sem pirotecnia. Um texto, um press release de uma lauda, falando, o candidato fez isso tal dia, na região de Andradina, conversou com produtores de algodão que pedem tal coisa e ele anunciou o programa X para a agricultura. Isso não é publicitário, creio eu, mas você está relatando uma história. Então, no meu caso de jornalista, a gente, mesmo trabalhando em campanha, você não faz publicidade. É alinhado. Eu estou usando um tema que pode ser depois, vai ser trabalhado na televisão, vai ser trabalhado pela área de publicidade da campanha, mas eu estou trabalhando de uma outra forma. É um texto que pode ser que o jornal anterior pode publicar, que não vai ter não vai ser um texto de campanha explícita, falando que ele é o melhor candidato. Não, é um texto, um relatório que foi feito no dia e de propostas pura e simplesmente. Eu acho que isso responde Sim. De certa forma. Agora, relações públicas. Sábado teve depois eu vou falar melhor isso para vocês. Sábado eu consigo andar aqui? Posso? Sábado teve na Câmara Municipal um primeiro... Foi a seleção e apresentação do programa Repórter do Futuro. Não sei se vocês ouviram falar do Alboré. Vários alunos nossos já participaram. Não sei se teve alguém que foi lá sábado. Você estava lá? Eu estava lá. Eu estava lá. Não sei se você lembra, eu falei de assessoria de imprensa. Eu falei um pouco da parte de relações públicas, né? Porque a gente tem essa parte. Eu sou nomeado como assessor de imprensa institucional. Eu acho que esse institucional dá um quê de relações públicas que a gente tem que cuidar da imagem da casa. Hoje, por exemplo, vai ter a votação do Plano Municipal de Educação. Tem uma questão muito polêmica sobre a inclusão da questão do gênero no Plano Municipal de Educação, para colocar isso no currículo das escolas, ou não colocar. Não vou entrar no mérito do que é certo e o que é errado, mas lá na casa, hoje é um dia que é uma operação de guerra. Porque 9 horas da manhã já tem previsão de ter gente lá na porta, então via bloqueada, toda a assessoria policial militar, a Guarda Civil, todo mundo mobilizado, acesso restrito na casa, a casa é aberta, depois eu vou falar um pouco de transparência e tal, mas a Câmara Municipal é aberta, então qualquer um pode ir lá a hora que quiser, mas hoje é um dia que o acesso é restrito, tem distribuição de senha para acompanhar a sessão na galeria, aí a imprensa chega, a gente tem um controle maior para saber quem é a imprensa de fato, porque a gente fala, eu sou da imprensa e vai lá para torcer lá, quem entrar no plenário. Então, isso é jornalismo? Não, eu estou lidando com jornalistas, mas eu acho que é uma operação muito mais de relações públicas, de imagem da casa, de receber bem os jornalistas, que é uma tarefa do assessor de imprensa também. O assessor de imprensa você não vai produzir, só tentar emplacar pauta muitas vezes. Você tem que, em determinados trabalhos, clientes, que seja conforme o nome que dê. Hoje eu não tenho cliente, né, trabalho direto na instituição, mas você lidar bem, mostrar uma boa imagem do lugar que você está. Isso é fundamental. Você conversar bem com as pessoas, atender bem.
Tem hora que você não atende, claro, tem hora que você manda para aquele lugar, mas... Você não tem classe. Mas tem gente que pede, tudo bem, tem momentos de tensão ali. É tensão, tanto eu falei, é crise, e hoje é um dia... Há esses dias, no dia da primeira votação, então deu muito certo, nós falamos depois que a operação foi muito boa. Teve um caso que um jornalista ligado a um veículo católico, ele, padre, foi reclamar que o posicionamento das câmeras dava privilégio para o pessoal que defendia dos LGBTs e não dos católicos. Eu vou falar o que para ele? A galeria, dentro da plenária da Câmara Municipal, onde fica a empresa, é daquele lado que, coincidentemente, foi sorteado o pessoal ficar daquele lado. Não é nada além disso. Então, eu tive explicação que você tem que dar. Por que está ali? Olha, o meu pessoal está sendo não prestigiado com esse posicionamento de câmera. Vai chegar para os vereadores e dizer, olha, nós vamos trocar, botar toda uma imprensa do lado de lá porque ele quer que grave ali. E você tem que lidar com esse tipo de situação no dia a dia. Agora, falar um pouquinho de vender a câmera também, não, mas falar um pouco de transparência. A Câmara Municipal, tanto a Câmara quanto a Prefeitura de São Paulo são hoje dois poderes, o Legislativo e o Executivo, que tem bastante transparência. É incrível porque esse caso do PME, como trouxe muito holofote para a Câmara, alguns produtores de TV nos ligavam perguntando se a sessão era aberta. Como podia acompanhar a sessão. Aí o que é incrível, na Câmara Municipal todas as sessões são abertas, você pode acompanhar, qualquer uma. Você tem sessões terça, quarta e quinta, em plenário, fora um monte de comissões nas diversas salas, que todas são transmitidas pela internet. O Colégio de Líderes, que é uma reunião que todo o Poder Legislativo tem, que é o que se define a pauta da semana, não era transmitido, passou a ser transmitido nessa gestão, pelo presidente Antônio Donato. Então, você pode entrar, buscar, mostrar muito o site aqui, mas vocês podem olhar depois. Tem a TV Câmara também, né? Tem a TV Câmara também, com outro veículo que mostra muita coisa, mas na internet você consegue buscar resultado de votação, como está tramitando o projeto e tal. Então, a informação existe. Aí, voltando aqui ao desafio, é levar isso que é público para um cara que está fechado na casa dele. Esse é o nosso desafio. E ter o máximo de transparência, navegabilidade, e mostrar tudo isso. A Prefeitura de São Paulo também ganhou um prêmio por causa da transparência, né? E é um site que eu lembro de uma coisa bem interessante. Esse dashboard aqui, ele foi criado com... eu lembro que o prefeito Fernando Haddad ainda, ele morou no Canadá em parte do mestrado ou do doutorado dele, eu não me lembro agora, acho que do mestrado. E ele contou que ele achava um absurdo São Paulo não dar alerta para as tempestades. Eu trabalhei na Defesa Civil, a gente dava alerta, ele achava que a informação tinha que ser dada de uma maneira mais enfática, mostrar, nós temos um problema de fato, era muito superficial. E eu lembro que eu tive uma briga também dentro da prefeitura por causa disso, aí depois você vai estudar no exterior, você volta mais... Eu tive que fazer um curso na Alemanha e voltei com a mesma teoria. E o lado político falava, não, porque isso pode nos prejudicar. E o prefeito, aí a vontade política, o prefeito quis isso, você começa a ver hoje em São Paulo áreas que têm placas sujeita em dias de chuva, evite área sujeita a inundação. Mas isso não está resolvendo o problema. Bom, se você sabe que há uma área de inundação, você não vai ficar de bobeira com o teu carro naquele lugar. Então é o tipo de coisa que... Esse painel mudava, a gente fez todo um dia de chuva, então ele tem toda uma cara própria para o dia de chuva. Então eu acho que é um case exitoso de comunicação, foi bastante elogiado, a gente acabou atacando as coisas das críticas de... Quebrou esse medo, olha, a prefeitura está falando que aqui alaga e não faz nada com o alagamento. Calma, a gente não tem dinheiro para tudo Isso é um problema do Estado brasileiro. A gente paga mais dívida do que qualquer coisa. A gente paga imposto para pagar dívida pública. Isso é uma outra questão. Mas criar essas coisas de transparência, você mostrar que a cidade tem problemas, acho que é um avanço para a sociedade. Outra coisa para a transparência é a lei de acesso à informação. Hoje todo mundo pode pedir qualquer informação na esfera pública e a imprensa está usando muito desse expediente. Então você, enquanto assessor, não adianta querer ficar toreando muito, porque o cara entra com uma lei na Controladoria Geral do município, no caso, e ela vai te passar, eles vão te passar aquela informação. O Estado vai ser obrigado a passar aquela informação que o assessor não quer passar. Está mudando muito. Vocês lembram do El Arco Verde? Sim. Ele montou um site, né? Fique sabendo
que ele trabalha só com reportagens produzidas a partir de lei de acesso à informação. A gente Uns viu 3, 4 uma... meses que ele saiu agora para fazer esse site. Então, isso é uma outra coisa, o jornalismo está mudando também, né? Como se tem mais transparência, mais informação, às vezes os veículos de comunicação podem perder importância porque você tem muita informação pública no ar hoje. Os governos passaram a ter essa vontade por pressão da sociedade e tal, e por pressão da lei. Então você tem os dois lados ali, o governo não pode mais se omitir de prestar informação. Mas no caso da Câmara, a gente volta ali, tem uma reportagem, eu não preparei nada, mas sobre lei de zoneamento. Aí você vai estar falando de lei de zoneamento na Capela do Socorro, você quer entender melhor, tem todo um website, tem a lei toda. Se você tiver afim, tiver tempo, tiver interesse, você não precisa de imprensa para te reportar aquilo, porque você tem informação aberta ali. Eu acho que isso não estou falando que a imprensa perdeu seu papel, mas tem uma mudança aí de paradigma que hoje você consegue ter uma relação direto do emissor para o receptor. E esse receptor também consegue fazer notícia. Mais ou menos o caso do Elco Verde, que hoje é um cidadão, ele é jornalista, mas ele é um cidadão. E qualquer cidadão pode fazer o que ele faz. Nós assistimos, eu levei os alunos na semana sábado de jornalismo no retrasado e teve uma palestra exatamente sobre isso, sobre como jornalistas investigativos independentes estão trabalhando com esses sistemas de transparência do governo, né, no jornalismo de dados. Eles passam um dia só analisando esses dados que são disponibilizados ao público e surgem muitas reportagens ali, né? Sim, de incoerências que eles veem ali nos dados que são disponibilizados. Isso é uma coisa que não tinha antes. Agora que foi uma coisa assim, que está acontecendo mesmo no Brasil de uns tempos para cá. Você tem essa cultura de abrir arquivos nos Estados Unidos, a cada 5 anos eles abrem arquivos, revelam coisas. Aqui a gente, como o regime democrático foi restabelecido em 85, a primeira eleição em 89, a gente ainda é muito verde, né? Não fala em verde. Por exemplo, queria que você falasse para eles só uma coisa também que eu estou lembrando que eles sempre me perguntam, eu acho uma coisa legal, como você trabalha com órgão público, é o outro lado do balcão, né? Então, assim, eu como jornalista do jornal, ela como da TV, a gente procura você para fazer o meio campo com a Câmara e tal. Mas, por outro lado, você tem o presidente da Câmara, eu tinha um prefeito, eu tinha um candidato, que eu vou lá e dou um pau e o cara vai te encher seu saco. Porra, você não falou com aquele alemão, o cara deu um pau em você. Você tem que fazer os dois lados. Às vezes você não é publicitário, você não é, mas você tem que... O patrão seu, que uma hora foi a Defesa Civil, uma hora foi a Câmara, uma hora foi o governador, tentando que você emplaque uma pauta. Quer dizer, você tem dupla função, a função de me atender a imprensa e atender o candidato, ou a empresa, a prefeitura. E às vezes você está no meio do... Eu não invejo muito o seu trampo, não. Mas assim, é uma coisa também, é uma dupla função que às vezes ela fica complicada. Porque nem sempre o patrão entende o lado da imprensa. Eu tive E é uma coisa bastante... Eu tive um chefe que olhava assim, eu tenho você aqui, não é porque eu gosto de você não, porque você pode mandar jornalista para aquele lugar e não virar crise, e se eu mandar eu viro notícia. Entendeu? Então você tem essa função. Mas eu acho que a gente tem com o tempo, nos traz uma experiência que a gente sabe já, quando vem a pauta, eu já sei mais ou menos para onde vai. E que jornal vai dar pauta? Que jornal que é, que repórter que é, a conversa dele. Esses dias a gente foi traído, não vou nem dar nome, então a gente foi traído, assim, foi uma coisa, o cara pediu para cobrir um negócio e parecia ser bacana, a pauta virou uma outra coisa, forçado, tá, mas faz parte do jogo. A gente também tem que entender que o poder público é vidraça o tempo todo. A gente brinca, eu lembro que a gente vai perder de goleada, mas se puder puder ser 5-3, tá bom, né? Sabe? Fazer uns golzinhos ali também, placar. Então é uma relação difícil. O legislativo menos, o legislativo é menos passivo de crítica do que o executivo. O executivo é uma vidraça do tamanho do mundo, o legislativo é uma vidraça menor. Então tem esse viés. Agora, você lidar com pressão, eu acho que no setor privado, essas pressões são maiores. O cara querer aparecer. Eu trabalhei com segmentos aí econômicos, tal, grandes, aí os caras querem o valor o tempo todo. O cara aparecendo valor, o cara aparecendo valor, o cara aparecendo valor. Às vezes você consegue fazer ele aparecer no valor, mas o valor não é meu, não sou editor de valor. Então, tem outras pessoas batalhando por espaço ali, né? O poder público você tem uma consciência melhor. Aí,
tem gente que fala que comunicação pública, que tem alguns teóricos que dizem que o governo não precisa promover comunicação, induzir comunicação. Que o governo por si comunica, os atos do governo repercutem na sociedade de um jeito ou de outro, e você não precisa fazer publicidade. Eu discordo. Quem falou totalmente? Mas tem gente que acha que não. E gente importante que está perto do poder. Não vou dar nome, mas tem gente que eu conheço. Que acha que fala por si e vão embora. Você não precisa ter grandes esforços de comunicação. Aproveita o que a imprensa dá e acabou. E saindo da tua versão, tá ok. Eu não acredito muito nisso. Eu particularmente não acredito. Mas tem gente que acha que é assim. Aí outra coisa, né? Nós estamos falando, isso aqui é uma ciência humana. Quantos somos aqui? Não sei. 50? Não. Na tela a gente falou uma pá. Né? Um monte de gente, então 50 pessoas, sei lá o quê. Cada um tem visões diferentes da coisa. É diferente de cálculo, né? Cálculo, aqui a fórmula essa daqui, você vai fazer assim, assim, assado. Então, cada um tem uma visão da coisa. Eu acho que a comunicação o Estado tem que promover. A gente está agora, tem campanha na mídia, você vê nos portais, a lei de zoneamento. É uma coisa importante para a cidade. A Câmara traz essa discussão, a lei vem do Executivo, mas a Câmara que amplia o debate, tem sessões em todas as prefeituras, sessões temáticas, são mais de 50 sessões. Se a gente não der publicidade a isso, a sessão esvazia a sessão, não tem jeito. Se você não colocar na televisão, não colocar no rádio, para as pessoas entenderem, tem um vote site que a gente faz para as pessoas, que qualquer bairro que você mora, você vai lá dar um palpite, mesmo que você não seja entendido na lei, mas tem um terreno ali que podia ser transformado em parque, ou seja, aí na lei de zoneamento você vai, se isso for encampado pela Câmara, vai estar lá que na lei de zoneamento que é uma área de ambiental. Então pode não ser um parque hoje, mas daqui a um tempo vai ser, você congela a área, você dá destinos novos para a cidade. E se você não tiver publicidade para isso, fica muito, só participa quem conhece e você acaba reduzindo a coisa. Você falou, você não, só vai se interessar por aquilo quem é do meio. Mas se você der uma comunicação maior, fizer propaganda, isso vai aumentar e você pode trazer mais gente para participar do processo. Eu falei por quase meia hora, acho que tá bom, né? Vamos, quem quiser conversar, perguntar, enfim. Não sejam tímidos. Michel, sexto semestre de jornalismo. Eu gostaria de saber como que a prefeitura, embora você agora esteja na Câmara, você talvez possa dar essa informação, ela trabalha para melhorar a empatia que uma grande parte da população tem com a relação dos radares, que tem se discutido muito na mídia sobre isso, né? De uma forma negativa, e a população acaba se deixando levar. A prefeitura está fazendo o que precisa ser feito. Esse é o slogan deles. Tá? Eu acho um bom slogan. Você tem um problema de velocidade em São Paulo, muita morte no trânsito, e viu que reduzir a velocidade não seria um caminho. Isso não é uma coisa inventada. Tem estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego que começou aí, não é... Tem que ser dito também, muito começou na gestão Kassab, que ele reduziu a velocidade da 23 de maio, e ele começou com aquele programa que tinha aqui no centro até de faixa de pedestre. Criar aquela cultura que tem em Brasília, que é muito comum, de botou o pé na faixa, o carro para. Então, um pouco disso. Eu acho que o radar é consequência disso. É uma questão... O Roberto da Mata fala bem isso, o antropólogo carioca, ele fala, o brasileiro gostar de transgredir. Então você sabe que o povo gosta de transgredir, você põe radar. Nunca vai ser legal, não. Se eu comunicar o radar é beleza, eu acho que isso é uma tarefa difícil. Você já chegou muito em casa lá, estacionamento proibido. A gente faz isso. Eu vou xingar a CT, eu estava errado. Cheguei em casa de viagem cansado, eu posso parar até tal hora. Desci e estava a CT lá lutando. Era 7h30 da manhã, podia ficar até às 7h, eu errei. A gente tem que também assumir um pouco os nossos atos, né? Não sei, entende? A questão é uma coisa que não vai ter empatia. É controle e punição. Aí faz parte do poder do Estado. Não tem para onde correr, eu acho. Vocês estão com sono, né? Durante a manhã cedo é difícil mesmo. Buzina, você falou em relação a... E realmente o Léo Arcoverde faz isso. Qualquer pessoa, não só jornalista, consegue entrar em sites hoje públicos e conseguir dados que antigamente
Era um parto conseguir. Voltando à Câmara, né? Você quer saber como um vereador votou em todas as sessões do ano, você entra sessão por sessão, vai ter uma Só que ainda é possível fazer jornalismo. Nem todo mundo vai pegar esses dados e vai lá na Capela Socorro, vai em Santo Amaro checar esses dados, vai fazer matéria, enfim. Então, assim, o dado não é matéria por si. Você pode pegar esses dados e jogar no lixo, fazer uma merda, fazer uma boa matéria. Enfim, é papel do jornalista, do nosso lado do balcão, ou de parte do nosso lado do balcão, mas também é do assessor, na minha opinião, não do assessor público, mas assessor de forma geral, a vender pautas. Vender entre aspas, não é negociar espaço. Vender um jargão para negociar pauta, e você tem que saber vender, porque tem pauta que você fala, bom, isso cabe na Folha, isso aqui a Folha não vai fazer nunca, isso aqui cabe no Agora, isso aqui cabe na Globo, isso aqui cabe no Jornal Hoje, mas não cabe no Jornal Nacional, enfim. Você tem que ter noção do que você vai vender e para quem você vai vender, se você consegue ou não emplacar. E, por exemplo, Defesa Civil, por exemplo, que você trabalhou, é só BO. É enchente, é morte, é incêndio, é tragédia. A notícia era quando não morria ninguém. Então, era o nosso gol. Era difícil fazer. Agora, assim, por exemplo, na Câmara Municipal, o número, assim, só é notícia, coisa ruim, normal. Para você transformar isso numa pauta e tentar vender, também é papel do assessor, não é? Você fazer esse lado, convencer o político, ou você trabalhou numa consultora também é BO, tá sempre no meio de denúncia, de corrupção, né? Não importa qual, enfim. Mas você tentar vender essas pautas negativas. Como você vê essa parte do trabalho do assessor? Eu não sei se usar aquela expressão dourar a pílula, né? Você transformar algo que é ruim em bom. Eu lembro do caso da Defesa Civil, a gente conseguia, quando uma notícia interessante era você liberar o navio o mais rápido possível. O poder público agiu, por exemplo, a Aricanduva inundou, o rio extravasou, inundou aquela região ali, e em tal hora, em determinado período de tempo, os semáforos foram restabelecidos e as ruas foram liberadas, limpas e liberadas. Entende? É você mostrar que o poder público agiu de forma rápida e eficiente. Eu acho que esse é um caso. Eu trabalhei na assessoria do metrô também. O metrô também você comunica, você tem os dois lados ali, de comunicar atrasos e tal. Aí lembrando, falar um pouco de mídias sociais, eu lembro que a gente pegou o começo de mídias sociais, assim, em 2010, o começo, mas essa explosão, uma coisa mais dessa década, foi em 2010 que eu trabalhei lá e a gente tinha uma resistência, que você falou dos lados. A Record cobria a linha vermelha com maestria, né? A Record todo mundo da Record passava por ali, então a Record era qualquer problema na linha vermelha, tem produtor nosso parado no trem entre tal e tal, o que foi? E começa a coisa de rede social também, né? Olha, fulano postou, começou aquele Twitter, usuários do metrô e tal, e no começo tinha uma resistência da gerência de operações em atender esse tipo de demanda. Falar isso é inventado, sabe? Essa cultura ainda que tem, então o cara achava, o metrô é uma empresa que remonta da ditadura militar, é uma empresa que tem excelência no que presta, embora a construção do metrô seja muito lenta, o metrô paulistano é um dos melhores do mundo, isso não é... Tem uma Comet Community of Metros, que reúne metrôs do Pode repetir isso aí? Community of Metros, Comet, que tem os maiores metrôs do mundo estão lá e tem uma segunda divisão que o do Rio está. Então, sem bairrismo, mas assim, a importância do metrô. Tem duas comunidades de metrô. E a do Rio está junto com o metrô de Barcelona, de malhas menores. De São Paulo está um dos melhores que tem, e é exemplo, limpeza, segurança. O metrô de Paris dá medo de andar. Você que alguém já foi a Paris, andar no metrô, lá é sujo e violento. Então o metrô de São Paulo... E como tem essa excelência, a empresa muitas vezes cria uma arrogância que não pode falar, olha, está sendo crítica. Quebrou o trem. Vai quebrar, só que aí você tem que mostrar que o índice de quebra por quilômetro rodado é menor que a média mundial. A média do Comets, do Community of Metros. Entende? Tudo tem interpretação de fatos. Aí cabe ao assessor também mostrar que, mesmo diante de um problema, nós liberamos, no caso, os semáforos da Aricanduva, depois que a água baixou, em 50 minutos a via da Aricanduva estava liberada. Sabe, a média, e na última enchente, tinha demorado 2 horas. Você cria graus de comparação. Aí a gente trabalhava muito com dados pluviométricos. Choveu tanto, equivalente a tanto. A gente ouve muito falar isso na televisão. Então, mesmo sendo, você mostrar que aquele fato ocorreu,
por um determinado fator, por um fator meteorológico extremo, e depois que a água baixou, a prefeitura trabalhou rápido para limpar a via. Entende? Você trabalha com... Não é bom, claro, mas você mostra que algo foi feito, que não deixou lá, esperamos 5 dias para limpar a via. Uma coisa que... Talvez quando você falou alguma coisa interessante, você falou uma coisa interessante. Não, uma coisa que eu acho, até a Marina que vai falar depois, que é cultura, tem até mais a ver com isso, mas em política também. Essa mudança, você falou da Record fica na Barra Funda, então quem trabalha na Record, 90% vai de metrô, então a Rede Globo cobre com maestria a região da Berrini. Sim, as pessoas vão para lá e cada um vê o seu lado, né? Acontece. Mas enfim, a questão é, as pessoas hoje, mudou, você falou da explosão das mídias sociais, mudou completamente. Nós estamos numa turma de comunicação que a maioria dos alunos aqui não se informa através de jornal. Até jornal, mas jornal na internet, jornal no Facebook, jornal no Twitter e tal. E como você disse, qualquer pessoa hoje, embora elas não façam isso, só jornalistas, nem todos fazem, vão atrás de informação do poder público, nos órgãos de transparência, ONGs, etc. Isso mudou a forma do assessor de imprensa trabalhar, porque você tinha que atender a Globo, a Cultura e o JT. O JT morreu, mas enfim. Hoje você tem uma demanda muito maior. Você, por exemplo, de 2013 foi um caso clássico das mídias ninjas, enfim, das mídias sociais. Então a demanda do trabalho da assessor de imprensa, você tem que comunicar muito melhor e com muito mais público, assim, porque as coisas viralizam de uma forma muito rápida. Você não tem como marcar uma coletiva e explicar para 318 mil pessoas que estão compartilhando as coisas. Você tem que comunicar de uma forma que essa informação chegue nesse pessoal. Então é um trabalho muito mais complexo, eu imagino. Eu não sei se vocês conseguem fazer uma coisa só e divulgam em várias mídias, ou se vocês fazem comunicações diferentes. Eu vou fazer um vídeo para me botar no Face da prefeitura, vou fazer um vídeo para botar no Twitter, vou mandar um release mais formal para as redações tradicionais. Como que esse trabalho, eu sei que cada caso é um caso, mas na média, como que isso A Câmara, no caso, ela tem uma comunicação dividida, porque você tem a TV, você tem o Facebook, então você tem produtos diferentes. No nosso caso da empresa, a gente cuida do lado mais institucional, Sim. Que é aquela coisa mais tradicional de press release É a parte institucional, que a gente atende dessa forma. Então, mas a casa comunica de outras maneiras por meio de outras gerências. Então você tem esse problema. Agora, voltando à coisa que você falou do papel do jornalista, é importante ainda que exista jornalismo profissional. E no caso do Léo Arco Verde, que faz independentemente, de forma independente, que eu acho uma coisa bem interessante. Que é bacana, o cara ele é profissional, tal, ele não é um cara que acha aquilo, ele sabe, ele tem um critério para lidar com os dados, isso é importante. A vantagem de existir a profissionalização do jornalismo é essa, é você criar gente que trabalhe com informação. E o perigo das redes sociais, você pega gente que distorce a informação e por falta de técnica e por má fé também, você tem os dois lados. Outra coisa de rede social, a rede social não é fim ainda, ela é meio. Sim. Então você entra para ler notícia de jornal. Sim, ainda Você entra para ler a notícia da prefeitura, você entra para ler o post da prefeitura de Curitiba, que tem um meme do gatinho bonitinho, mas te joga para um texto chato falando de orçamento. Então esse caso de Curitiba é muito interessante, vocês já viram o Facebook da Prefeitura de Curitiba, tem um monte de meme bacaninha, piadinha, tal, não sei o quê, mas só tem de assunto sério, te remete ao portal deles. Então a coisa não mudou ainda, eu acho que a rede social é um veículo. Então, claro, todos são veículos, mas ela não tem um fim em si ainda. Ela é para tirando posts pessoais, tal, de relatos, casos que viram até notícia, uma menina que sofre um assédio no metrô, que era jornalista. Você tem essas coisas nesse nível, mas a mídia social ainda é um meio que te leva, no caso nossa comunicação pública, para os canais institucionais. Com mídia tradicional, hoje não mais impressa na internet, mas ainda tem o mesmo, só não tem papel, mas é o mesmo cheiro, ou para os canais de comunicação institucionais. Eu acho que eu também trabalhei nos dois lados do balcão, né? Também fui assessora de imprensa, só que eu fazia assessoria de imprensa para cliente pequeno, que é um baita de um desafio, né? E assim, existe basicamente dois trabalhos quando você atua como assessor, que ou você faz um trabalho um pouco mais reativo,
que eu acredito que seja um pouco mais o que vocês fazem lá, ou mais proativo. Você tem que procurar mais a imprensa, que era o que eu fazia muito, porque clientes de pequeno e médio porte, eles, como você falou, no setor privado, toda uma cobrança maior, ele quer aparecer no valor, ele paga para isso. Ele paga para isso e ele fica em cima de você para você dar relatório da onde ele está saindo, né? Agora, você faz um tipo de trabalho que você é muito procurado, né? Então, queria que você falasse um pouquinho desses dois papéis, assim, no momento que você é procurado e no momento que você tem que procurar. A história que eu voltei a falar de zagueiro, né? Que a gente acaba sendo mais zagueiro, você é procurado, você tem que tirar muita bola que querem colocar no seu gol. E eu atendi já cliente pequeno também há pouco tempo e não aguentei, eu estava enlouquecendo. Não era minha. E cliente privado. E o cara exigia muito porque paga 10 mil reais por mês para a agência. Nossa, muito dinheiro, né? Assim, tem essa coisa de cobrança. E também, desculpa, eu esqueci de complementar a pergunta. E a maneira como nós, assessores, né? Me colocando agora quando eu era assessora, somos tratados muitas vezes pelos colegas que estão na redação, né? Eu também trabalhei lá no Grupo Folha com o Vitor, né? E eu, quando eu fui pro outro lado do balcão, eu me sentia muito mal com a maneira como eu era tratada. Eu vi que eu falei, poxa, será que eu também tratava assim? Quando você está lidando com clientes pequenos e que você tem que procurar muito, a maneira como você é tratada, essa relação. São dois jornalistas, mas assim, um se acha melhor que o outro em alguns momentos. Esses dias eu escrevi no Facebook sobre isso. Porque foi esse caso dessa reportagem que eu falei que o cara viu de má fé lá na Câmara, foi lá cumprir uma aula na escola do Parlamento, falando que era uma matéria assim, de repente estão uma porrada, que tinha a ver com coisas lá da casa. Tal. Então, ele poderia fazer essa reportagem falando que era aquilo que eu ia deixar do mesmo jeito, não tem como não deixar. Achei que ele foi desonesto. E coloquei no Facebook, falei, a gente vê muito na timeline gente xingando o assessor de imprensa. Marina, lembra, Marina? Os caras xingam assim, assessor de imprensa, falou que só pode me atender amanhã. Porque a gente tem pressão interna, o cliente vai falar, não vou falar disso hoje não, você fala amanhã, são 5 da tarde que se dane. Ele é de lá, então me Se ele tem um deadline, ele tem problema dele, a empresa... essa raça. A empresa tem. Aí eu escrevi por mim, se a gente ouvisse, se a gente contasse aqui, que vem do outro lado também, ia virar um tiroteio, não ia faltar onde ia guardar tanto sangue, né? Essa é uma coisa... Então tem essa dificuldade, você atender a pressão da imprensa, a pressão do cliente ou do seu assessorado, e você não vê, a vida falou que não tem inveja do meu trabalho. Você está ali... Filho a pata educador. Você está ali levando as porradas dos dois lados. O cliente está de bico com você porque isso é uma matéria ruim, a imprensa está te pressionando e você está o tempo todo gerindo crise, interna e externa. E outra coisa também que rola, que eu ouvia muito depois que eu fui para assessoria, mas agora você tá tranquila, você não faz mais nada. Assim, não faz mais nada, mas tipo assim, né? Você não tem... Você dorme, come. Agora você tá mais sossegada, tal. A impressão de que você não trabalha quando você não trabalha tanto como redação quando você faz assessoria. E que eu acho uma mentira muito grande, assim, porque eu, como assessora, tinha que cobrir eventos à noite, também final de semana, assim como eu fazia plantão lá na redação da Folha, eu também tinha que fazer, entendeu? E que tem também esse lado, pro lado que o jornalista da redação pensa muitas vezes. Eu lembro que em 2007, quando teve o buraco do metrô, eu era assessor da Defesa Civil. Amém. Então eu fiquei 2 dias sem ir para casa, sem tomar banho. Não deu. Morrou. Simplesmente não rolou. Então, tranquilo, assessoria. Depende da assessoria que você faz. E essa história que a Patrícia falou, que você trabalha numa assessoria pequena, a pressão é grande também porque o cliente quer resultado. Você tem impressão, porque você trabalha na prefeitura, trabalha na Câmara, são lugares de visibilidade, a companhia do metrô, trabalha em Ecovias também, sistema cheio de imigrantes, tudo é lugar de grande visibilidade. Você não precisa fazer, a demanda chega a você. Só que, e no cliente pequeno, ele está pressionando o tempo todo. Ele quer resultado, ele quer aparecer. Você tem coisa a cumprir. Tem mais burocracia, às vezes, até porque o cara quer relatório. Você tem que ficar mostrando para manter a conta, conquistada. Então isso é complicado. Uma coisa que eu acho legal você falar é assim, cada um tem um horário na profissão. Eu, como jornalista de esporte, final de semana é uma Magedon, domingo à noite, quarta-feira eu chego em casa, 6 da manhã. Outra coisa. Então.
Só que assim, o assessor de imprensa normalmente tem um horário mais bancado, como a gente fala. Só que, se alguém me ligar antes do meio-dia, eu mando para aquele lugar. E você faz assessoria para vários veículos. Então, se o cara tem que falar com o jornal, ele não pode ligar à noite porque está no fechamento. Não pode ligar de manhã porque nós estamos dormindo. A TV tem que ligar antes do programa. Então, essa coisa que tem um horário muito certo também é uma ficção. Porque ele não faz assessoria para o cliente, mas ele tem que botar o negócio na mídia. O jornalista ele tem que saber com o que ele fala. Não tem trabalho. Então, ele acabou de falar que atendeu o telefone às 5h da manhã, porque era provavelmente aquele jornal da Globo que abre o dia. Não, era para o Bom Dia. Bom Dia São Paulo. Mas assim, você não tem horário, porque você tem que falar comigo que vou fechar o jornal às 8 da noite, você tem que falar com o cara que faz o Bom Dia São Paulo, o SPTV, a rádio, que o programa da CBN é o dia inteiro, mas tem rádio que não é de notícia, que só tem um programa de notícia em tal horário, e você tem que atender essa pessoa. A prefeitura tem um boi, a câmera, de ser uma coisa grande, que assim, ele cuida de institucional, o outro cuida de Facebook, o outro cuida de proativo, outro... mas a maioria das vezes não é essa vida. O cara joga nas ondas, né? Então você tem que fazer todos esses lados. É óbvio que, normalmente, numa média, o horário é menos flexível do que de uma redação. Mas o cara que acha que trabalha das 8 às 5, que vai emendar feriado, que tudo, essa vida está na profissão errada, em qualquer lado do balcão. Né? O jornalista trabalha bastante e não ganha bem, não. Você deve ter ciência disso. Pode ganhar bem, pode, mas é o tipo de profissão que demora muito para se estabelecer também. É complicado. E eu tenho uma coisa engraçada, porque eu primeiro fiz rádio TV, trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei no SBT, nunca tive problema de trabalhar sábado e domingo. Se você tiver problema de trabalhar sábado e domingo, sábado eu trabalhei, no outro sábado eu também trabalhei, nesse eu não trabalho, no outro eu trabalho. No sábado do feriado, então eu vou perder o feriado de viajar porque eu trabalho no sábado. Então o projeto lá da Câmara no seu bairro. E é parte do que eu escolhi. Não tem a gente ficar, mas coitado, você trabalha tanto. Eu gosto, se quisesse trabalhar menos, eu poderia fazer outra coisa, não sei. Talvez não soubesse fazer outra coisa. Você é bonitão, mas podia ser galã, não. Na quermesse lá do Belém. Bom dia, eu me chamo Cláudio. Eu gostaria de saber, para você que já trabalha na área de assessoria de imprensa, qual a dica que você deixa e os cuidados para a pessoa que ela quer trabalhar nessa área? Quais dicas e os cuidados que você pode transmitir para quem quer trabalhar e quer ter sucesso na área de assessoria de imprensa? Paciência. Aquela história que eu falei, você tem que aguentar o cliente do teu cangote e o jornalista também. Você faz um meio de campo. Então você sofre pressão dos dois lados. Ter paciência é uma. Capacidade de argumentação. Essa história que eu falei, 5h30 da manhã, eu contando para o doutor da Globo que o caso não era da presidência da Câmara, que era um caso específico ali de uma plenária de um vereador, tal, não sei o que não era uma coisa institucional da casa, então a casa não poderia se posicionar sobre isso. E ele foi super compreensivo, entendeu o nome da Câmara enquanto instituição não apareceu no VT, que era o que eu queria aquela hora. Depois, no dia seguinte, o repórter foi entrevistar o presidente, que falou sobre num outro contexto, não numa matéria que era uma baixaria, sabe? Então, isso não interessava para a casa. Para a casa interessava entrar nesse debate posteriormente. Bem, então você tem que ter, acho, paciência, capacidade de argumentação, versatilidade, porque você tem que saber também escrever texto jornalístico. Você não pode deixar, o Vitor estava falando, você não deixa de ser jornalista. Você tem que saber escrever um texto sóbrio. Eu falei, voltando à história da campanha, escrever um texto cheio de adjetivo. Não, o candidato é lindo, maravilhoso. No caso, o João Santana falou isso, o Fernando Haddad falou isso do Alexandre Padilha. Mas é o João Santana, é marketing, né? É horário, é propaganda eleitoral gratuita. Eu ainda assim fazia jornalismo. Então você não pode esquecer que você é jornalista. Não esquecer o que é lead, não esquecer o que é notícia. Acho que é isso. Fernando, meu nome é Plínio. Qual erro que você cometeu na sua carreira que você pode nos passar? Assim, uma coisa que... Erro, cara, foi ter entrado na redação a primeira vez, cara. É só um erro. Mas isso é o sonho de muita gente. Sim, sempre brincando. E assim, você pretende, por estar envolvido na política, você pretende entrar na política? Entrar eu já estou dentro, né? Sim, mas eu falo assim, candidato não. Você pretende... Qual vai ser assim, ó, você projeta daqui a alguns anos, sempre assessoria de imprensa?
Cara, eu trabalho com isso faz bastante tempo, gosto e sou requisitado. Então, enquanto estiver indo nessa história, legal. O erro que eu cometi é colocar a gente mal treinada para falar. Esse é um erro, eu acho que eu cometi. Eu já fui na década passada, então dá para falar dos dois casos. As pessoas nem estão mais nos lugares. Mas tinha um coordenador da Defesa Civil que ele foi mal treinado. E eu treinei ele mal. Era o seguinte, a gente fala em Defesa Civil em época de desastre, precisa ser solidário. E também, por exemplo, você mora numa área sujeita a inundação, a casa tem 2 andares. Então subir os móveis para o 2º andar. Aí o repórter perguntou, eu esqueci disso daí, o repórter perguntou, e se a pessoa mora numa casa velha? Cara, eu queria ele me pegou, porque o cara estava treinado por mim, né? Ele me pegou. Aí teve uma outra também, que era um engenheiro que... Ele era um cara muito bacana, muito conhecedor isso foi na rodovia, teve um caminhão, que parece que é um hábito comum em rodovia, o caminhão despeja pedra nos lugares, por isso, e eles sobem no meio da rodovia para terminar de limpar o que não fica, aproveitando a velocidade, né? Terminando de jogar, e joga detrito na pista, tá? É um hábito dos caras. Tem um problema no basculante, ele levou uma passarela. A passarela caiu, vinha um carro, matou um executivo da Maquita, aquela empresa de ferramentas. E eu estava com um cara, na época eu botei ele para com a repórter da Folha, e ela era... Folha ainda, não? E ela era insistente e tal, não sei o quê. E ele fez uma declaração que ficou ruim, assim. E não era... Ele era um cara... De certa forma, ele era um engenheiro muito competente, ele era uma pessoa que não tinha muita formalidade, descontraía às vezes. E a menina querendo questionar por que a passarela caiu. Mas a gente falou, explica, não, uma obra de arte leve, obra de arte especial é o nome que se dá para ponte, viaduto, passarela e tal. Engenheiro, tão bom que eles fazem obras de arte, né? E meu pai é engenheiro, ele é comigo. Então, ele explicando, tal, e a menina insistindo, não, por que caiu? O impacto do caminhão, tal, não sei o que, é uma obra, né, pesa 3 toneladas, 4 toneladas, para engenharia civil, isso é uma obra leve, é leve. Aí ele virou para ela e soltou, querida, você quer que eu mate um pombo com um tiro de canhão? Aí ele botou na folha, era um boxezinho com isso daí e tal. É falta de conhecimento da repórter também. Ela achava que o cara estava mentindo, mas não é. Uma passarela é uma estrutura leve. Eu lembro que depois até fui na operação da madrugada, na colocação na recolocação dessa passarela, como foi acompanhar. Então, é verdade. Tem jornalista que acha que a gente também está mentindo o tempo todo, mas não é. Você quer que faça uma mega estrutura para uma passarela que só vai passar pedestre de olho lá, de baixo uso? Entende? Acho que eu contei 2 casezinhos aí, que um foi colocar um cara que era com muita propriedade técnica, mas tinha pavio curto, ele não aguentou e soltou essa para a repórter. E essa outra foi treinar o cara que fez uma pergunta ali, e eu vi um sorvete na testa. Só para terminar, caso mude o partido que está no poder no momento, o seu trabalho de assessoria de imprensa sofre alguma coisa? Não, meu trabalho é atrelado ao mandato do presidente Antônio Donato. Eu trabalhei na campanha e tal, não sei o quê. Entendi. Então, eu tenho uma empresinha, eu consigo fazer uns negocinhos ali, todos com nota fiscal, sem caixa 2. Pelo menos um. Mas alguém disse também. Como é lidar com o Felipe no caso de corrupção? Eu não enfrentei nenhum caso lá na SECOM, eu não peguei nenhum ainda, nem aqui na Câmara. SECOM é Secretaria de Comunicação. Secretaria de Comunicação aqui da Prefeitura. Mas denúncia tem, não. A gente pegou um caso de controladoria, tal, mas as máfias fiscais ali, né? No caso das máfias fiscais foi bom, porque foi desbaratada pela gestão, entende? Era uma cultura de Estado, né? Se diferencia Estado de governo. O Estado é essa estrutura que tem já permanente, né? Consolidada hoje no modo de vida nas sociedades modernas, e governo é aquele cara que entra para falar para onde que o Estado vai, né? Embora eu já vi uma também que o Estado é uma máquina lá, tá bonitona, você entra no governo, arrumou, agora ela vai para frente, ela sai de lado. O Estado tem esse problema, mas entende? Então, política de governo e política de Estado. Era uma máfia incorporada dentro do Estado, funcionários de carreira, que um governo entrou e desbaratou.
Então, é interessante. Quando eu terminou a campanha do Padilha, eu recebi um convite para trabalhar na assessoria lá na Lava Jato e no Paraná. Eu falei, não, muito obrigado. Eu não gosto de Curitiba, se fosse no Rio de Janeiro, talvez eu fosse. Mas, entende? Aí então, não sei te dizer esse desafio de encarar essa coisa desses grandes casos. Quem está na SECOM, nos ministérios, quem foi assessor do Zé Dirceu também foi ser mais complicado. Eu queria saber se na Câmara Municipal existe uma lista de prioridades de veículos, daqueles de maior repercussão, para mandatos, revistas. Não, a gente tem ele dividido por imprensa escrita, rádio, TV. Esses TV são maiores, mas não é a gente que prioriza, não. E a gente tem um relacionamento bastante grande com jornais de bairro, que são importantes, né, para o nosso caso, porque a Câmara, queira ou não, ela trata de grandes temas, mas também trata de temas paroquiais, né, temas ali de vizinhança e tal. Então, não tem prioridade, não. A gente atende todo mundo. Isso é uma coisa que você voltou a falar de assessor de imprensa. Procurar tratar todo mundo igual, sabe? Eu acho que é importante, assim, veículo... Tem uma coisa que eu aprendi na carreira, muita gente assim, porque, o fulano da Folha de São Paulo. Cara, depois que ele sai da Folha de São Paulo, ele é só o fulano. Então é o jornal é o veículo dele que vale. Sabe? Então, você trata todo mundo bem, porque se a pessoa um dia está no Jornal do Bairro, ela vai estar no outro jornal. Pô, aquele cara sempre foi legal comigo. Eu acho que você tem que procurar ser bacana. E às vezes você tem que ser sacana também, você vai ser sacana com um, com o outro, porque pede para você ser sacana, assim, sabe? Tentar derrubar a pauta, isso faz parte da rotina também. Então, você tentar derrubar a pauta, você fala, olha, isso aqui não é, essa pauta não é legal, não é correta, enfim. E outra coisa, Luziano, só aproveitando essa resposta, não sei qual aluno perguntou para mim esses dias isso, dependendo da pauta, vale mais para o assessor emplacar na Folha Vila Prudente do que na Folha de São Paulo. Porque interessa, por exemplo, se o cara é vereador e a base eleitoral dele é na Vila Prudente, ele fez uma melhoria para a Vila Prudente, que vai interessar ao morador da Vila Prudente, às vezes ele como pessoa ele tem mais interesse porque vai ser distribuído gratuitamente, todo mundo vai receber. Eu sou leitor da Folha de Vila Prudente, é o melhor jornal de bairro de São Paulo. É o melhor, depois eu dou lá, o jornal de lá. Você conhece a Lapa toda que você... Mas enfim, voltando a... Deixa eu só terminar aqui. Não tem essa coisa de dizer, a Folha de São Paulo, não estou falando mal da Folha, nem bem do jornal de bairro, mas depende do que, gente? Não é o tamanho do jornal que faz ser importante. A Folha de Vila Prudente ela tira em torno de 60 mil exemplares. A Folha de São Paulo tira 400 mil hoje. Em média, sim, domingo, mais. Mas então, vamos lá. Quantos exemplares da Folha de São Paulo circulam na área de abrangência da Folha de Vila Prudente? Menos do que a Folha de Vila Prudente. Então, determinado público que você quer falar, e o jornal também quer ouvir. Ele tem essa, né? Você vai emplacar uma pauta na Folha de Vila Prudente, e a Folha de Vila Prudente tem interesse no tema local. E a Folha de São Paulo é secundária. Então tem... falar que tem veículo mais importante e menos importante, você falou conforme... Isso é de muito... É uma linha muito tênue, depende de quem você quer comunicar. Você quer comunicar a um determinado público, a uma comunidade ali específica, o jornal de bairro é maravilhoso. E uma coisa mais abrangente, lei de zoneamento, que a gente está falando aqui. Falando de lei de zoneamento no macro, para a Folha interessa, tirando Jardins, porque também tem uma coisa da mídia em São Paulo que é muito ligada aos bairros do centro expandido, né? Você não vê periferia, só quando tem chacina. Isso é um outro problema, que a mídia tem um viés elitista burguês. Eu não estou nesse mérito, mas passa por isso também. Mas, Fernando, continuando nessa questão, só para continuar essa questão antes de entrar em outra, existe momentos que o seu cliente ele não quer passar uma mensagem para o público da região dele, ele quer credibilidade. Porque muitos clientes chegam a nós pedindo credibilidade, e a credibilidade de a folha da Vila Prudente é uma, e a credibilidade do Estadão é outra. Um dos desafios também é você ensinar, Cláudio falou, é você mostrar para o seu cliente o que cada veículo pode fazer por você. O cara assim, não, eu quero aparecer na capa do valor. Na época eu não lembro, mas se você não faturar menos de não sei quantos milhões por ano, eu vou olhar para você que você é pequenininho assim. Você tem que mostrar para o cara, falar, olha, o valor não dá. Dá num outro site assim, um veículo tal, um veículo do trade, um veículo
Às vezes um veículo segmentado. Segmentado, a gente fala de veículo, o jargão dentro do trade, né, do comércio, da área dele. Entende? Eu acho que vale você mostrar sempre isso. Nunca tentar ser realista. Vender sonho é. Tem assessor que vende sonho. Eu não gosto, eu não sei, cara, vender sonho assim. Não sou publicitário, aí também tem esse viés. Eu vou te colocar na capa do valor. Uma empresa que fatura 10 milhões por ano é muito pouco. Há uma diferença em. Gente, só uma coisa, só mais essa pergunta, tá? Que a gente tem uma outra palestrante, tá bom? Há uma diferença, embora a grande mídia não mostre, da pessoa pública e a pessoa social. No caso, o prefeito e a prefeitura, o vereador e a Câmara dos Vereadores. Mas como lidar quando o vereador ou o prefeito tem um comportamento que não corresponde ao cargo que ele ocupa? Um exemplo, quando aquela questão do Kassab, que ele teve aquele ataque de fúria lá na inauguração, acho que de um hospital, pronto-socorro, não me recordo agora. Uma unidade básica de saúde. Isso, uma unidade de saúde. Como lidar, como preparar depois, quando isso acontece? Bom, nesse caso específico para o Gilberto Kassab, agora o ministro da cidade, isso é muito bom. Ele era desconhecido. O Kassab era desconhecido. Ninguém sabia, ele era um cara muito desconhecido. Porque ele era um cara. O Gilberto Kassab é um político brilhante, dentro de política, então, ele é um cara fora de série. Mas sempre foi um cara de bastidor. Ele construiu a carreira dele toda no bastidor. Aí ele se vê alçado do prefeito de São Paulo, por causa da saída do Serra, para ir para o governo do Estado. Ninguém conhecia. Ninguém votou no Kassab. Você não vota no vice. E quando ele faz aquela vagabundo a respeito dos doentes, ele ganha uma exposição, embora pareça negativa, foi muito bom para ele. Pô, esse cara é prefeito de São Paulo, e ele está defendendo pessoas desfavorecidas. Embora o cara da época era um cara que trabalhava com publicidade, estava se colocando contra a lei Cidade Limpa. Então, você vê como é paradoxal isso, que parece crise e foi vantajoso para ele. Ele era um cara que era desconhecido, ficou conhecido por causa desse episódio. Ele é o prefeito de São Paulo. E foi, a lei de Cidade Limpa virou um grande tema, tal, conseguiu ser reeleito. Ou ser eleito, né? Como prefeito. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai, a parte do Fernando, assim, a gente vai encerrar por aqui, porque a gente tem também a Marina, que já está conosco, né? Eu queria agradecer bastante o Fernando. Espero ter colaborado aí. Nossa, demais, obrigada. É um privilégio para a gente estar com o assessor da Câmara aqui, dando todas essas dicas e falando do dia a dia.